Caros alunos de matemática do 8º ano da Escola João Batista, estamos retomando mais uma situação de aprendizagem para facilitar para vocês essa aprendizagem. Então, lembrando que nós estamos no terceiro bimestre, essa é a primeira atividade do que chamamos de primeira quinzena e precisamos entregar essa semana. Então, chega aqui a conclusão da nossa aula com vocês, ok? Então, cuidado lá com sua saúde, proteja bem sua família, use máscara e, se Deus quiser, tudo vai dar certinho. Vamos para nosso estudo. Então, nós estamos aqui concluindo esse caderno 2, já vamos começar o caderno 3 agora na próxima etapa. E nós, então, temos aqui as aulas para você responder no caderno do aluno e fazer no seu caderno de apontamento as atividades extras que nós mandamos. Ok? Situação de aprendizagem 4, nós falamos sobre grandezas, já resolvemos, mandamos o vídeo para você. Situação de aprendizagem 5, sobre os quadriláteros, já mandamos áreas, né? E mandamos para vocês. E eu estou concluindo aqui a situação de aprendizagem 6, que é sobre circunferência. Assista às aulas no Centro de Mídia. Você tem muita explicação nesse centro lá pela TV ou pelo YouTube, as aulas passadas também. Então vamos, situação de aprendizagem 6, circunferência. Tá? E aqui o objeto de estudo que a gente tem é essa figura que a gente chama de circunferência ou círculos. Então agora a gente tem essa atividade prática aqui que a gente vai trabalhar com vocês. Vamos lá? Então uma atividade 1.1, essa atividade prática de cálculo, né? Nós vamos, deixa eu apontar aqui uma canetinha, tá ok? Nós vamos estar passando aqui para vocês, estou escrevendo, e essa atividade que nós temos que desenvolver aqui nessa atividade. Então vamos lá. Alguns de vocês estão com dificuldade de fita métrica, explicando que é isso que nós estamos estudando aqui. Então vamos retornar aqui, voltar nessa atividade aqui nesse primeiro slide. Então, nesse primeiro slide nós temos uma atividade prática para o cálculo do comprimento da circunferência. Nós temos uma novidade, a novidade que é o π. O que é o π? Uma letrinha grega que dá o valor de 3,14. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Nessa atividade, na apostila, propõe você pegar uma fita métrica que você não tem, use uma trena, alguma medida que você possa ter na sua casa como medir aí, né? Medir uma circunferência, por isso que ela tem que ser flexível, porque você tem que dar a volta. Temos um exemplo aqui de um latão, né? A tampa de uma lata, de um balde, que você circula ela com a fita métrica e você vai descobrir o comprimento. Então você pode pegar vários objetos circulares na sua casa e medir. Pode começar de um prato de cozinha. Qual é o comprimento desse prato, né? Nós vamos estabelecer isso, e o diâmetro. Então você pode usar a fita métrica e pegar exatamente a medida que você encontrou. Daí você vai fazer uma operação com o seu diâmetro, né? Então você tem aí o diâmetro, esse comprimento de ponta a ponta, passando pelo centro desse círculo, desse objeto. Então vamos lá, o comprimento da circunferência, ele é diretamente proporcional ao seu diâmetro. Nós já estudamos o que é diretamente proporcional, quando as duas grandezas aumentam ou as duas diminuem. Essas grandezas aqui são medidas. Se você tem um comprimento do círculo maior, o diâmetro será maior. Se o diâmetro for menor, a circunferência será menor. Então, elas se equivalem, tá ok? Só que o diâmetro equivale a 2 vezes o raio. Então, o raio, vamos lembrar da bicicleta, que tem aqueles raios. Se você pegar a medida do raio, é metade desse diâmetro. O diâmetro seria a extensão completa dessa roda, dessa circunferência. Lembrando, sempre passando pelo centro. Se não passar pelo centro, ponto de origem, daí não se chama diâmetro, se chama outra coisa. Nós vamos ver depois a identificação das partes de um círculo, ok? Então, nós temos aqui uma expressão, comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro igual ao π. Então, nós vamos descobrir uma coisa aqui, uma curiosidade. Qualquer que seja o objeto que você esteja medindo, grande, pequeno, se você pegar a medida do comprimento dele, em torno dele, dividir pelo diâmetro, vai dar sempre 3,14.
Então 3,14 é essa medida que nós usamos para trabalhar com a circunferência, tá? Círculos, figuras assim. Então nós temos essa fórmula aqui, o comprimento, esse C de comprimento, D de diâmetro e esse valor de π. Toda vez que você quer saber o comprimento de uma figura, você não precisa pegar uma fita métrica e ficar medindo ela, só você medir a extensão do diâmetro vezes 3,14, você já encontrará o comprimento dessa circunferência, né? Porque a circunferência é algo que você precisa ter uma medição muito completa, muito exata, porque ela dá a volta, então você não precisa fazer tudo isso. Então é uma curiosidade. Então nós estamos agora estudando nessa atividade 1, comprimento, o comprimento da circunferência. Vamos ver aqui como que fica o comprimento de uma praça redonda, uma praça que está lá na cidade da Heloísa. Ela está promovendo uma caminhada beneficente e todo mundo vai fazer uma caminhada. O percurso consiste em dar 3 voltas completas em torno de uma praça da cidade, que tem um formato circular, segundo aqui a descrição, né, com o raio, olhe bem o raio de 0,2 quilômetros, ok? Está numa unidade aqui. As pessoas praticam, as pessoas que participarem da caminhada completa deverão percorrer quantos quilômetros. Então ela quer saber quantos quilômetros vai dar essa caminhada, tá? Que essas pessoas vão dar. Lembrando que o raio dela é 0,2 e eles vão dar 3 voltas. Então você sabe que na fórmula comprimento, quero saber o comprimento, eu preciso saber quanto que eles vão andar, o comprimento dessa circunferência, e depois então eu vou ver quantas vezes eles vão dar volta, no caso aqui é 3, mas eu preciso descobrir o diâmetro. O diâmetro é o dobro desta medida de raio. Então se seu raio é 0,2 km, então eu vou ter aqui o comprimento do diâmetro 0,4 km, tá ok? É o dobro, né? O diâmetro é o dobro do raio. Sempre vamos ter esse cálculo de raio, diâmetro, preste bem atenção e tome cuidado. Então, como é que fica isso? Então, eu tenho aqui o comprimento, será 2 vezes 3,14 vezes o raio, ok? Estamos lá. Então, o raio, nós vamos ver aqui esse raio, tá? Por que eu estou colocando o 2 aqui? Porque exatamente o raio vai ser aqui essas 2 vezes, né? Vamos lá. Então, o raio, nós temos 0,2 e vezes essa operação todinha, que é a medida do percurso, mais o π, que é a razão aí da nossa operação, vezes 2, vai dar 1,25 km. Então, cada volta, ou seja, o comprimento dessa praça, ela dá 1,25 km cada volta. Lembra que as pessoas vão ter que dar 3 voltas, então é só multiplicar por 3. Então, vamos ver quanto vai dar essa caminhada completa. 3 vezes 125, 3,75, ok? Então nós terminamos aqui esse cálculo. Lembre bem aí, vou retornar aqui um pouquinho no slide anterior, só para você ver a nossa fórmula aqui, o diâmetro vezes o π. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então nossa fórmula aqui é realmente estabelecida já, para que você possa encontrar esse cálculo, tá bom? Vamos lá. Agora o próximo item nós temos a área do círculo. Falamos sobre comprimento do círculo, comprimento que já vimos ali na praça, o entorno. Agora vamos ver a área, e ela está sempre relacionada à área quadrada. A área tem sempre um 2 em cima, ok? Que você tem que entender. Nós já estudamos os polígonos, quadriláteros, quadrados, né? A área, e aqui agora o círculo. Então, a seguir, passo a passo, a orientação que a gente tem na apostila para descobrir, nós calculamos a área de um círculo. Então tem lá passo a passo para você organizar em pequenos grupos, deverá construir uma circunferência de raio 6 centímetros. Nós não podemos agora nos reunir, estamos aí dando essas aulas remotamente, você também está na sua casa, mas pode fazer através da instrução desses textos, né? Estão vendo que são textos instrutivos aqui para você fazer passo a passo. Então,
construa aí no seu caderno uma circunferência de raio 6 centímetros. Raio é metade do diâmetro, então você já sabe que vai ser 12 o comprimento desta comprimento não, o diâmetro dessa circunferência. Aí se você pegar, multiplicar esse 6 por π, você vai dar o comprimento. Então sempre nós vamos estar descobrindo agora, dessa forma simples e prática, o comprimento da circunferência. Mas agora é área. Eu quero que você entenda um pouquinho como que fica a área, porque a gente vai desmontar uma circunferência. Você vai construir uma circunferência e a gente vai mostrar na prática aqui como fazer isso. Então eu recomendo esse vídeo que está aqui no link abaixo, tá? Acesse o YouTube. Se você não tem o YouTube, eu vou mandar um vídeo bem resumido, comprimido, para que você não gaste dados e você possa assistir tranquilamente. Eu vou mandar junto com esse vídeo para vocês. Assista, porque aqui ele vai estar orientando. E esse link é o mesmo da sua apostila, é a orientação da Secretaria da Educação para esse currículo. Então, vamos construir essa circunferência utilizando o transferidor, né? E você usa aí para fazer os graus certinho, ou você pode usar o compasso. Então, vamos ver como é que fica. Então, nós temos uma circunferência, eu dividi aqui, ó, em 6 partes, né? Se você quiser uma dica aí, um hexágono, nós temos aí, e nós vamos cortar, vamos fragmentar essa circunferência, para você ver que ela tem uma área e ela forma uma figura. Esse QR Code você pode colocar seu celular aí, já vai direto para o vídeo também. Se tiver dúvida nessa construção, por favor, assista esse vídeo que está anexo aqui no YouTube, está anexo o nosso estudo com vocês. Vamos para a letrinha A. As partes coladas apresentam formato semelhante a um polígono. Então, nós vamos ver que quando a gente pega a circunferência, nós temos aqui essa planificação dela, a gente vai abrir isso desta forma em 6 partes, ele forma assim uma figura, tá bom? Então nesta aula nós já descobrimos a expressão que permite calcular o comprimento e agora a área do círculo, né? Dependendo apenas da medida do raio e da aproximação da utilização do número π. Π sempre é 3,14, tá? E ele é infinito, mas nós vamos trabalhar só com esses dados. Por isso a gente vai ter uma novidade. Em vez de a gente colocar igual, a gente vai colocar aqui semelhante, tá? Um tiozinho em cima que vai dizer essa relação. Então aqui a área, olha a fórmula da circunferência é π vezes raio ao quadrado, tá bom? Do raio ao quadrado. Lembra lá. Então eu peguei a circunferência. Nesse exemplo aqui nós dividimos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu dividi em 8. Você percebe que formou uma figura aqui, ó. Eu peguei a circunferência e essa aqui é a parte 1, parte 2, a gente vai desmontando ela e tudo isso aqui a gente encontra aqui um R, né? É por isso que nós temos R ao quadrado, porque você tem uma área aqui, ok? Uma área que a gente transformou numa figura mais próxima para a gente, que é um paralelogramo. Então, aqui eu dividi em 8 partes, aqui dividi em 12 partes. Então, você pode ver que forma um paralelo, né? Ó, uma inclinação, né? Outra inclinação. E aqui tem uma área, por isso que nós temos numa figura, um quadrilátero, base vezes altura. E temos aqui o valor do π para completar essa diferença, ok? Aqui em 12, 16, sucessivamente. Então, esta é a fórmula da área da circunferência. Não confunda lá a área do quadrado, lembra? L é o quadrado e etc. Base vezes altura. Aqui é a área. Sempre quando eu tenho π, eu me refiro a uma circunferência. Letrinha B. Considere o comprimento da circunferência e associe as medidas do polígono. Tá? Polígono. É possível encontrar a área do círculo? Explique escrevendo um pequeno texto. Vamos ver? Sim, né? Naturalmente, né? Como a nova figura será a metade de um paralelogramo, basta calcular a área base vezes o quadrado dividido por 2, onde será o comprimento da circunferência, que atende à expressão comprimento igual a 2 raio vezes π, tá bom? 2 raio é a medida do diâmetro, nós já sabemos isso, tá? Aqui é o caso da altura e vale o raio aqui, tá bom? Então vamos ver como que fica na prática. O que é importante é você gravar essas fórmulas, né?
e registre no seu caderno para você descobrir sempre na sua mão para descobrir essa área. Nós temos a área dos quadriláteros e aqui agora do círculo. A base, A igual a base vezes a altura dividido por 2. Então nós temos aqui essa fórmula resumida, tá ok? Então estamos aqui respondendo essa letrinha B para vocês. Agora 2.2. Carlos pretende contratar uma empresa para construir uma piscina. Ele quer uma piscina redonda, de forma circular, né? Desculpa, tá aqui, forma circular, em sua casa, sabendo que terá 6 metros de diâmetro. Opa, olha a piscina aqui do lado. Então você tem uma ideia. Então se eu pegar o centro dela de ponta a ponta, aqui vai ter 6 metros, é isso que eu quero. Então quanto será que vai ser, né, metros de diâmetro? Quanto que vai ter de raio? Porque na minha fórmula não tem diâmetro, tem raio, tá? Então o diâmetro sendo 6, a metade seria o raio. Então a gente já descobriu isto. Então Carlos tem um espaço de 39 metros quadrados de área. Olhe bem, metros quadrados da área. Ele quer saber se construir uma piscina com 6 metros não vai ultrapassar isso, não vai tirar áreas que não vai dar para circular. Não quer saber se cabe essa piscina de um diâmetro de 6 metros. Ele quer para nadar, que tem uns 6 metros de percurso na construção da sua área. Responda se esse espaço será suficiente. Então, vamos lá, 6 metros, raio 3, né, calculando a área da piscina e comparar com a área do espaço disponível para verificar se esse espaço é maior ou mínimo, igual ao espaço da piscina. Vamos lá, então, aqui a gente tem a área, né, da piscina. Então eu quero saber a área. Como é que eu faço? É π vezes r ao quadrado. Nós sabemos que a área a gente não sabe, o π é 3,14, tá bom? Então eu vou ter dois valores e a minha incógnita seria a área. Então sempre nós temos aqui quase uma regrinha, né, que nós temos dois valores. Então é muito fácil. Quanto que é o valor do raio? O raio é 3, tá? Elevado ao quadrado. Sempre quando trato de área eu tenho o quadrado. Então você já sabe, 3 ao quadrado é 9, tá? Não é o valor do diâmetro. Cuidado aí. Então fica assim, né? 3,14 vezes 3, 9. Pronto, é simples. Nós temos essa multiplicação. 3,14 vezes 9 vai dar 28, 26. Nós temos uma área de 39, então o espaço é suficiente para construir essa piscina do Carlos, tá bom, Carlos? Que bom, parabéns pela piscina. Vamos lá, 2.3. Caminhada pode ser um exercício físico que pode ser realizado por qualquer pessoa, pois não apresenta restrição de idade, além de poder realizar quase que qualquer hora do dia, né? Vem continuamente conquistando mais e mais praticantes. Legal. Pensando nisso, a prefeitura de uma determinada cidade resolveu construir uma pista da caminhada de forma circular, sabendo que a área desta pista é igual a 1.519 metros. Olha, a área, eu tenho aqui o valor da área. Qual deve ser a medida do seu diâmetro? Opa, quer saber a largura, né, a distância desta circunferência. Então, 1.519 metros é uma volta aí, né, uma área muito boa, tá bom? Então vamos ver aqui. Diâmetro, você sabe que é 2 vezes o raio. Você sabendo o diâmetro, você vai saber o raio tranquilamente. Calcula o raio e depois multiplica por 2 para encontrar o diâmetro, tá bom? É assim. Então vamos lá. A área agora que nós temos aqui, vamos ver essa área da pista, tá ok? Lembre-se que π é 3,14 e o raio. Como que eu vou saber o raio? Eu não sei o raio, mas agora eu sei a área. Olha que legal, eu sei a área. Então não se preocupe, se você sabe um valor, que você vai encontrar o outro. Só não esquece aqui que nós temos uma operação matemática e o sinalzinho de igual. Quando eu inverto, quando eu troco os elementos de posição, né, os números aqui no caso, eles vão vertendo o sinal. No caso de multiplicação, vem para cá divisão. Vamos lá? Então 1.519 é a área, 3,14 é o π e agora eu não sei é o raio, tá bom? Então como fica? O raio permanece lá, esse 3,14 que está na multiplicação vem aqui dividindo, olha que legal. Então vai indicar o raio ao quadrado. Então 1.519 dividido por
por 3,14 dá o valor que eu vou encontrar aqui, 484, certo? Esse 2 que está aqui no primeiro elemento, né, vai para o segundo termo como uma raiz, potência vira raiz. Raiz quadrada de 484, 22 metros que eu vou ter de diâmetro, tá? Opa, desculpa, diâmetro não, professor, raio, né? Agora, para eu descobrir o diâmetro, eu tenho que fazer uma outra continha, né? Você sabe que o raio é a metade do diâmetro, então é só pegar o raio vezes 2, vai dar o quê? 44, ok? Então encontrei o raio R, e para encontrar o diâmetro, que é a questão, eu tenho que multiplicar por 2, tá bom? Então por isso que está aqui, diâmetro é aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque 3,14, que é o valor do π, é infinito, então 44 metros aproximadamente, talvez 44,5, 45, em torno disso. Logo, terá aproximadamente 44 metros. Vamos ver agora a atividade 3, áreas de um círculo e suas partes, tá ok? Então vamos ver aqui, resolver um pouquinho isso. Você já aprendeu a medida do comprimento, o valor do π, a área, e a gente vai ver as partes agora de uma circunferência para a gente calcular parte dela quando necessário, que nós chamamos de setor circular. Então, o setor circular é a parte de um círculo, tá? É a parte aqui, nós temos arco, circunferência, nós temos raio, nós vamos trabalhar com 2 raios agora, e o raio do círculo é o raio do setor circular. Eu coloquei essa figurinha do lado para mostrar para vocês as partes aqui mais comuns do nosso círculo, ok? A gente já viu isso na vez passada, a gente já aprendeu, mas estamos aqui. Então, o diâmetro é essa linha completa, vai de ponto a ponto, que passa pelo centro aqui de origem dessa circunferência. O raio é a metade dela, tá? Lembre-se de raio de bicicleta, você sabe que é a metade. E o diâmetro é o dobro do raio. E aqui embaixo, o que nós temos? Nós temos aqui uma figura de um arco mesmo, olha, um arco e flecha, né? E aí nós chamamos essa medida aqui, que parece, algumas vezes fazemos confusão com raio. Isso aqui não é raio, para ser raio tem que tocar o centro. Isso aqui também não é diâmetro, para ser diâmetro tem que tocar o centro. Então, quando não toca o centro, ele se chama corda, tá ok? É uma corda, essa ponta que liga esses 2 pontos da corda chamamos de arco, e esse pedacinho que toca a circunferência e toca a corda nós chamamos flecha. Então, vamos fazer distensão sobre diâmetro e raio com essas pecinhas aqui do lado. Terminando isso, vamos seguir aqui mais uma vez. Quando eu quero saber o perímetro, o comprimento, eu tenho aqui essa medida, né? Perímetro é o comprimento de uma circunferência. Quando eu quero saber a área, eu tenho essa fórmula. A área é π vezes raio ao quadrado. Quando eu quero saber o diâmetro, eu tenho aqui 2 vezes o raio. Tá? Então, aqui a nossa descrição sobre o círculo e seus elementos. Agora sim, o setor de uma circunferência. Então, nós temos aqui essa letrinha A, setor, né? Setor é essa cor amarela, essa parte da circunferência. Eu quero saber só essa parte da circunferência. Quanto mede essa área aqui, tá bom? A gente usa muito em construção, em fabricação de peças, etc. A gente precisa conhecer essa parte da circunferência. Então, tem uma fórmula para calcular setor, tá? Que é π, 3,14, vezes o raio ao quadrado, que é metade, o raio é metade do diâmetro, ok? Se você não ver na circunferência o valor de diâmetro, divide por 2, tá? Aqui leva ao quadrado. E essa letrinha grega aqui, que também nós chamamos de beta, ela vai designar a medida de um grau, né? O ângulo de uma circunferência. Normalmente vai estar aqui, ou nesses pontos aqui, com uma letrinha grega, tá? Não se preocupe. E tudo dividido por 360, que é o número aqui da circunferência completa, né? Nós estamos falando agora de ângulos aqui, tá? Então a volta completa é 360 graus. Vamos ver, seja circunferências concêntricas e raios, né? De raio E, raio R e raio maior, maiúsculo, maior que menor. Eu estou falando de 2 raios, a área formada entre a circunferência. Então eu vou dizer
que eu uso muito isso quando eu tenho uma circunferência dentro da outra circunferência, e nós chamamos de coroa, tá? Aqui tem um exemplo para vocês. Então a área desse círculo aqui, dessa circunferência, né? Então ela é π vezes raio maior menos raio menor. Então eu quero, para eu descobrir a área só da coroa, isso aqui chama-se coroa, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar esse cálculo aqui. O raio R maior é aquele maior, aquele extenso, aquele que sai e vai até a ponta de toda a circunferência. E o raio menor, aquele que pega na coroa, onde nós chamamos de raio menor. Vamos ver isso na prática. Considere a figura ao lado e elabora um problema envolvendo a área do ângulo central dado o setor circular. Vamos trabalhar com o setor circular, né? Temos aqui um setor circular, é a parte do azul. Eu já tenho aqui o beta, o ângulo de 67 graus, tá bom? Então, o contexto do problema é pessoal, né? Para o cálculo temos a área procurada é um setor circular com um ângulo de central de 67 graus. Olhe bem aqui. Agora ele me dá aqui o valor. Eu não tenho um raio aqui, né? Ele não me dá especificamente aqui. Então eu vou atribuir isso, tá ok? Os estudantes podem, no contexto, atribuir o valor para o raio. Então eu vou atribuir o raio. Quando não tem aqui, eu vou atribuir aqui um valor de raio. No meu caso, eu não vou pôr nem 2, nem 3, nem 4. Vou deixar que você faça isso como atividade aí para resolver na apostila. Então, onde tem raio, você vai colocar um valor que você atribuiu. Se você colocou 2, então 2 ao quadrado é 4 vezes 3,14, que é o π, ok? E vezes 67, que é os 67 graus, que é o ângulo beta. Você, achando o produto dessa multiplicação, divide pelo 360 graus, você vai encontrar a área do setor. No meu caso aqui, você tem aqui a resposta já, desde que você atribua o valor de π e o valor de R para a operação matemática. Então está aqui a fórmula bem simples, é só você não esquecê-la e multiplicar corretamente. Vamos para o próximo exercício. Também aqui nós temos uma área de coroa. Foi solicitado ao engenheiro um projeto para a produção de uma peça, né? Essa peça circular que será parafusada em uma chapa de metal. Como modelo, o engenheiro recebeu a foto acima, né? Que no nosso caso abaixo. Como se trata de uma máquina de médio porte, a peça deve ter raios 7 cm e 4 cm. Está vendo uma arruela? Então vamos pegar essa arruelinha aqui, ó. Então esse primeiro raio aqui vai ser 4 centímetros e esse outro raio aqui, que é o R maior, vai ser 7. Então a gente já tem aqui o entendimento disso. Vamos pôr na prática aqui um exemplo e fazer esse exercício, né? Ele quer que eu faça um esboço da peça. Então, como que fica esse esboço dessa peça? Vamos fazer aí, tá bom? Olhe bem aqui o esboço da peça. Essa área verde, que é a área da chapa, e a área branca é a área que não vai ter peça, onde vai passar um parafuso e etc. Então, só fazer isso, o esboço da peça. 7 e 6. Então, isso aqui chama-se coroa, tá bom? Então, a gente vai aprendendo aí devagarzinho, vamos aprendendo em casa, sem estressar e brincando com essas figuras. Você aprendeu o quadrilátero, agora essa circunferência é bem legal. Calcule a área da superfície da chapa que será coberta quando a peça for parafusada. Quer saber quanto de chapa eu vou usar? Eu não vou cobrar esse espaço ou buraco aqui, não vou cobrar a peça toda, mas quanto de peça eu vou usar? Quer saber quanto de chapa eu vou usar? Então, a região limitada pelas duas circunferências denota a área da coroa. Então, a área da coroa tem que descontar esse lado que não tem nada, né? É o lado vazio. Calculando a área da coroa. Então, aqui a área da coroa é π, 3,14, vezes o raio maior, que seria 7, né? Menos o raio menor, que seria 4. Os dois elevado ao quadrado. Vamos ver como fica? Então, está aqui. 3,14 vezes 7 a segunda, menos 4 a segunda. É isso aí. Vamos apagar aqui, né, atrapalhou a gente, ok? Então, vamos lá agora. Então, nós temos, então, aqui a sequência
de 3,14 vezes 33, que é o resultado de 7 ao quadrado, 7 e 7, quanto que é? 49, tá? Não é 7 vezes 2, é 7 vezes 7. Menos 4 a segunda é 4, 4, 16. Então, você pode subtrair, vai encontrar o valor de 33, agora vezes o π, que todo mundo já sabe. Então, a área vai ser 103,62 centímetros quadrados, ou seja, eu vou gastar 103,62 centímetros de chapa, tá bom? De material para resolver esse exercício. Então, a área limitada pelas duas circunferências é aproximadamente 103,62, tá? Por que eu estou falando aproximadamente? Porque o valor do π ele é infinito e eu estou usando só duas casas depois da vírgula, é suficiente. Vamos para o último exercício. Qual deve ser a área da região colorida para que os raios da circunferência que deram origem a ela e assumam os valores iguais a 25 e a 20 centímetros. Explique como resolver essa questão. Então, eu tenho aqui uma parte da circunferência, tá bom? Quanto de circunferência eu tenho aqui? Quanto você consegue ver quanto de circunferência eu tenho? E eu não quero medir tudo, eu quero medir a coroa, só essa parte azul aqui, olha. Então, eu tenho aqui um raio, né, menor, o rainho aqui menor e o raio aqui maior, tá bom? Nós temos dois raios, nós estamos aprendendo a fazer aqui uma operação com dois raios, por isso que esse raio aqui, letra minúscula, e aqui, letra maiúscula. Vamos ver. Então, quanto de circunferência, primeiro ele está perguntando. Essa região aqui é a região que tem 1/4 só, tá entendendo? Só 1/4 da circunferência. Então, a área da coroa circula formada pelas duas circunferências, tá? A gente vê aqui, ó, como é 1/4, eu tenho só 1/4 da circunferência. Eu quero medir essa área, não quero medir toda ela, tá ok? Só essa área que eu demarquei com essa linha preta. Então, a área é 1/4, por isso que eu vou colocar aqui 1/4 vezes π, 3,14. Aí eu tenho rapidinho a fórmula aqui, R2 menos R2 minúsculo, raio maior ao quadrado menos o raio menor. Vamos lá. Então, 1/4 vezes 3,14, vamos fazer primeiro o que está dentro do parênteses, nós sabemos isso, uma regra na matemática, tá? Nós temos 6 ao quadrado, 25 ao quadrado, dá 625, 20 ao quadrado, eu tenho 400, subtraindo dá 225, vezes 3,14, dá vezes 1, tá? Vai dar 706,50, sobre 4, que é 1/4. Então, a minha divisão deu essa área aqui, 176,62 centímetros. É esse espaço aqui que eu estou medindo, tá? Essa parte aqui, tá bom? 1/4 aqui, né, que nós estamos medindo. É 1/4 que estou medindo, não é toda a circunferência. O setor circular aqui da coroa de 1/4 dessa circunferência, ok? Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Você pode retirar na escola próxima apostila para a gente continuar. Eu vou tentar fazer esse vídeo para ajudar vocês mais atividades aí, ok? Até o próximo vídeo. Então, um bom estudo. Entrega ainda essa semana, por gentileza, as suas atividades desse terceiro bimestre.